Olá, meu nome é Eric Marque, eu sou sócio da Axion, sou professor da formação em Revit da Axion, que é o maior curso de Revit do Brasil, com mais de 1000 aulas, e nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a ferramenta de trabalho colaborativo no Revit, ok? Nós vamos falar ao longo dessa aula sobre essa área aqui do Revit, beleza? Especificamente. A gente vai falar muito sobre o funcionamento dos worksets, a gente vai falar muito sobre sincronização de modelos e trabalho colaborativo dentro de uma mesma rede, com outras pessoas da sua equipe. E eu vou falar um pouco também sobre trabalho colaborativo na nuvem, tá? Vou comentar sobre o uso do Google Drive e vou comentar sobre também trabalho colaborativo utilizando a ferramenta apropriada da Autodesk, que é o BIM Collaborate Pro, para colaboração na nuvem. Espero que você goste. Te peço também que aproveite e deixe aqui um comentário com o que você achou do conteúdo, se te ajudou, abaixo dessa aula, e se inscreva no canal da Axion, tá bom? Beleza, vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre trabalho colaborativo no Revit e basicamente eu vou tentar explicar como funciona para que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo no mesmo projeto dentro do Revit, ok? Vamos lá. Para isso, a gente, em qualquer projeto, pode vir aqui na aba Collaborate do Revit, tá? Que é a aba de colaboração. E dentro dessa aba existem uma série de ferramentas que são muito importantes para você poder trabalhar em conjunto com a sua equipe dentro do mesmo arquivo com qualidade e sem muitos problemas, ok? Eu vou tentar te explicar a maioria delas, ou pelo menos as mais relevantes aqui ao longo dessa aula. Vamos lá. Bom, a primeira ferramenta que a gente precisa ver para poder iniciar o nosso trabalho colaborativo são os worksets, tá? E o workset, ele nada mais é do que grupos de trabalho dentro do projeto, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar, selecionar aqui, digamos, todos esses elementos e, sei lá, a edificação da casa em si, né, a edificação principal da casa, posso colocar essa edificação toda em um determinado workset, tá? E dizer que aquele ali é um grupo de trabalho X, tá? Ou seja, um grupo de trabalho que se chama casa, por exemplo. Eu posso pegar depois todo o resto, ó, por exemplo, eu posso ocultar essa casa aqui, que eu já coloquei, digamos, num grupo de trabalho específico, e eu posso pegar todo o resto e colocar num grupo de trabalho chamado casa. Aliás, terreno, tá? Então eu vou ter um grupo de trabalho chamado casa e vou ter um outro chamado terreno, beleza? Nesse exemplo, né? O que significa isso? Significa que uma pessoa vai poder trabalhar no terreno enquanto outra pessoa trabalha na casa, legal? Falando assim, é bem simples, só que quando você começa a entender com mais profundidade a capacidade dos seus grupos de trabalho e como eles podem ser trabalhados de maneira mais inteligente para distribuir o trabalho entre a equipe, aí você começa a perceber que você vai precisar de diferentes grupos de trabalho para poder organizar o trabalho entre as pessoas que vão estar envolvidas naquele projeto. E isso muda muito de projeto para projeto, porque depende da complexidade do projeto, depende do tipo de projeto e depende de quantas pessoas estão envolvidas naquele trabalho. E eu vou te explicar uma série de boas práticas relacionadas à distribuição de trabalho em equipe no Revit ao longo dessa aula, beleza? Vamos lá. Bom, então para iniciar eu vou reexibir aqui a casa, tá? E vou vir aqui na aba Collaborate e vou clicar em Worksets, tá? Aqui em Worksets, a gente tem o Revit dizendo para a gente que, olha, você vai ativar o trabalho colaborativo e obrigatoriamente você tem que criar dois worksets, dois grupos de trabalho, beleza? O primeiro é para níveis e eixos, que é esse aqui, e o segundo é o workset geral, que vai ter basicamente todo o resto que não é nível nem eixo, vai estar dentro desse workset 1. Por que existe um workset geral?
Porque o Revit, na hora que você ativa o trabalho colaborativo e cria esses worksets, ele não sabe onde colocar cada coisa. Ele não sabe como você quer distribuir os seus grupos de trabalho. Então ele vai colocar tudo num único grupo de trabalho para que você possa depois distribuir cada elemento no seu devido workset, tá? Mas você precisa ter todos os elementos criados na hora que você ativa o trabalho colaborativo? Naturalmente, não, tá? Eu estou trabalhando aqui com um projeto que está pronto, mas ele poderia estar no meio do caminho, ele poderia estar iniciando, tá? Eu optei por gravar esse vídeo mostrando um projeto pronto para mostrar como o projeto fica uma vez que os worksets são distribuídos. Mas você pode fazer essa configuração de workset lá no começo do projeto, inclusive é até mais recomendado que seja feito assim, beleza? Se você já tem uma equipe que vai trabalhar num determinado projeto que talvez nem tenha começado, ou se você prevê que talvez agora vai ter somente uma pessoa trabalhando nesse projeto, mas depois vai ter mais gente, é interessante que você já ative o trabalho colaborativo e faça desde o primeiro momento essa distribuição dos elementos em cada categoria para que você não tenha que fazer isso depois, tudo bem? Vamos lá. Eu vou deixar esses worksets padrões aqui com esses nomes mesmo, por enquanto, e vou dar OK. E aí o Revit vai ativar o trabalho colaborativo aqui para mim. Ele vai criar os primeiros worksets, beleza? Ele exibe para mim já essa tabela de worksets aqui, que eu sempre vou poder ver e editar clicando aqui em worksets. E eu já tenho a possibilidade de criar aqui novos worksets para o meu projeto, ok? Vamos lá. Como é que funciona, tá, a criação de worksets? Eu vou criar alguns básicos aqui só para a gente poder explicar e exemplificar o uso, beleza? Então eu vou criar aqui um workset chamado paredes. Aqui o Revit me pergunta se esse workset vai ser visível em todas as vistas, ou seja, quando eu criar uma vista nova ou quando eu entrar numa vista que eu já tenho, vai estar visível aquele workset? Eu quero ver aquilo que vai estar dentro daquele grupo de trabalho, eu quero que seja visível. Normalmente sim, a gente quer ver, então a gente deixa marcado, tá? Se a gente desmarcar isso aqui, por padrão, esse workset não vai ser visível quando você entrar numa vista ou criar uma vista nova, e aí você vai ter que ir no VG e ativar aquela visualização, beleza? Então a gente deixa visível normalmente. Dou OK, e aí criei um workset chamado paredes, beleza? Vou criar mais um chamado pisos e vou criar mais um chamado telhado. Telhados, no plural, porque pode ter mais de um, tá? Dou OK. E aqui eu tenho, então, 5 worksets, tá? O geral, o de níveis e eixos e esses 3 agora que eu acabei de criar. Legal. Vou dar OK. E o Revit me pergunta se eu quero que o workset de telhados seja o meu workset ativo, que é o workset padrão, que ele fica aqui, ó, tá? O que significa ser o workset ativo? Significa que quando eu criar um elemento, por padrão ele vai entrar no meu workset ativo, no meu workset de telhados, tá? Ele me perguntou isso porque o último que eu criei foi o de telhados, então ele sempre pergunta quando você cria se você quer tornar aquele workset que você acabou de criar por último o ativo. Eu não quero, então vou deixar aqui que não. E ele fechou a janela, beleza? Bom, feito isso, uma vez que a gente ativou o trabalho colaborativo, você vai perceber que agora você tem um novo ícone aqui embaixo, ó, que é esse aqui. Tá vendo aqui? Work Sharing Display Off. Nesse caso está desligado. Se eu ativar ele, ele vai ficar ligado, tá? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é um modo de visualização do Revit para que você veja a distribuição do trabalho colaborativo de diferentes maneiras, tá? Inclusive, você pode ter diferentes vistas para ver sempre esse work sharing de diferentes maneiras conforme você configurar. Mas vamos no básico aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em worksets. Olha lá. Eu ativei uma visualização colorida por
worksets. O que significa isso? Significa que cada workset que eu tenho vai ser colorido com uma determinada cor. E aí eu consigo visualizar com clareza o meu projeto distribuído em diferentes worksets, tá? Por que ficou tudo de uma única cor? Porque quando a gente ativou o workset, o Revit colocou tudo dentro desse workset 1. Tá? Apesar de eu ter criado outros worksets aqui de parede, telhado, piso, eu ainda não coloquei os elementos dentro dos seus específicos worksets, ok? Então vamos lá. Vou cancelar aqui. Vou selecionar aqui as paredes, uma parede, na verdade, vou selecionar só uma parede e vou clicar aqui no óculos, ó, vou colocar aqui em Isolate Category, tá? Para exemplificar. Então eu selecionei uma parede e isolei toda a categoria de paredes aqui agora. Ou seja, tudo que eu vejo aqui são paredes. Por que eu fiz isso? Porque daí eu posso selecionar as paredes do meu modelo, vir aqui na barra de propriedades e buscar o parâmetro de workset. Ó, tá aqui. E eu posso dizer que todas essas paredes, na verdade, são do workset paredes. Legal? Ó, mudou de cor. Se eu der um HR agora, tá? Ou desativar aqui a visualização temporária, eu já tenho elementos em um workset e elementos em outro workset, tá? Então eu retirei as paredes do workset 1 e coloquei as paredes no workset paredes, no grupo de trabalho paredes. Legal. O que significa ser um grupo de trabalho? Significa que se eu selecionar uma, eu vou selecionar todas? Não, de jeito nenhum. Só significa que quando uma pessoa vier trabalhar comigo nesse projeto, se ela estiver trabalhando no workset paredes, outra pessoa, ou eu, por exemplo, não vou poder chegar lá e editar as paredes, porque vai ter alguém trabalhando naquelas paredes. Então, é a maneira como o Revit distribui o trabalho, tá? É sempre isso. Você pode ter inúmeros grupos de trabalho, desde que faça sentido. Quando uma pessoa está trabalhando em um grupo de trabalho, outra pessoa não mexe naquilo, tá? Não mexe naquele grupo de trabalho. Se uma pessoa está trabalhando em paredes, outra pessoa não pode ir lá e trabalhar em paredes, pelo menos não sem ter a permissão da pessoa que está trabalhando. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Agora, vou selecionar aqui o telhado. Vou clicar no óculos e vou colocar aqui Isolate Category. Só tem um telhado. Legal. Então, coloco aqui como telhados. E vou dar um reset aqui. E por fim, fazemos a mesma coisa com pisos, tá? Então, vou selecionar um piso. Habilitar aqui a seleção por face. Seleciono um piso. Isolate Category, vejo todos os pisos que eu tenho no projeto, seleciono todos eles e mudo para o workset pisos. Vou dar um HR e agora eu tenho elementos em diferentes worksets. Tá? Vou criar mais um aqui só para colocar a vegetação, que eu acho que vai ficar legal aqui na nossa visualização. Tá? Vegetação, criei, dou OK. Não quero que seja o meu principal. Seleciono uma vegetação, isolo a categoria e coloco toda a vegetação no workset vegetação. Reset e pronto. Tá? Agora, o que significa isso? É como se antes de você ativar os worksets, você tivesse um cubo mágico em branco, tá? O seu projeto todo ele tem só uma cor. Lembra que a gente ativou aqui tudo era da mesma cor? Então, e aí a partir do momento que você ativa os worksets e começa a distribuir grupos de trabalho, é como se você tivesse colorindo o cubo mágico do seu projeto, dividindo ele da maneira que fizer mais sentido, tá? Aqui a gente pegou por algumas categorias. Poderia ser qualquer coisa, eu poderia colocar, por exemplo, paredes e vegetações no mesmo workset, colocar tudo junto da mesma cor e não teria problema nenhum, tá? Desde que faça sentido que uma pessoa esteja trabalhando em paredes e queira também trabalhar em vegetação ao mesmo tempo e aquilo ali por algum motivo tem alguma lógica e ok, tá? E não tem problema.
Exemplos disso poderiam ser, por exemplo, pisos de estacionamento com terreno. Aqui nesse caso são topossólides, né? Mas a gente poderia ter, por exemplo, pisos aqui fora ou aqui, ó, portões, muro externo, tudo isso poderia estar dentro de um workset chamado terreno. São elementos de diferentes categorias, mas a gente entende que quem vai estar trabalhando no terreno pode mexer nisso tudo ao mesmo tempo, ok? A própria calçada, que nesse caso aqui é um piso, ela está no workset de piso porque a gente isolou a categoria, mas ela poderia estar tranquilamente num workset de terreno ou no workset de exterior e estaria tudo bem, beleza? Legal. Bom, agora nós vamos voltar aqui na janela de worksets, tá? E você vai entender com mais profundidade como funciona a configuração de cada um desses worksets. Legal? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é esse editável aqui, tá? Por quê? Eu acho que essa coluna ela tem um nome meio ruim assim da gente memorizar para que ela serve, tá? O editável com sim aqui significa que esse workset é editável, só que ele é editável para o dono, para o owner aqui, que é o dono do workset, que nesse caso sou eu, beleza? Então essas aqui são minhas iniciais e, bom, essas três aqui, tá? Eu sou o dono do workset, eu ativei os worksets, eu sou o dono tanto dos que foram gerados automaticamente, como dos novos que eu criei. E eu ser o dono significa que esse workset ele só é editável para mim, beleza? Ele não é editável para outras pessoas, e esse é o ponto principal. Muita gente tem dificuldade com os worksets porque as pessoas criam, dão acesso àquele modelo compartilhado para outras pessoas, só que acaba que a pessoa que criou ela é a dona de tudo e aquilo tudo só é editável para ela e ninguém mais vai poder mexer no modelo sem pedir autorização a mim, tá? A gente vai falar sobre pedidos de autorização depois. Legal. O que acontece aqui? Para a gente poder liberar os grupos de trabalho, os worksets, para outras pessoas chegarem aqui e trabalharem no modelo, a gente precisa colocar o editável como não, tá? Ou seja, ele não é editável para o dono, tá? E se eu colocar aqui como não agora, ele vai me dar um aviso, ó, dizendo que o projeto não foi sincronizado com o modelo central ainda. E eu preciso fazer essa sincronização antes de poder alterar a propriedade do workset, beleza? Agora a gente vai falar sobre o modelo central, porque não tem como a gente continuar sem falar sobre o modelo central, beleza? Então vamos dar um pause aqui na explicação dos worksets, em tudo isso que tem aqui. Não conseguimos editar essa propriedade ainda, vou dar OK. E a gente vai falar sobre sincronização com o modelo central. Aqui a gente tem esse botão, ó, que é sincronizar com o modelo central. Só que ele não deixa eu sincronizar, ele está bloqueado, tá? Por quê? Porque eu não salvei ainda esse arquivo. Então vamos lá. Eu peguei um arquivo, converti ele em um arquivo compartilhado, ativando aqui os worksets, e agora eu preciso salvar esse modelo central em algum lugar no meu computador, beleza? E aí eu vou salvar lá. Vou clicar aqui em File, Save As, Project. Bom, uma vez que eu venho salvar o meu arquivo, nesse caso eu tinha aberto um arquivo que era do Revit 2024 do Revit Start, tá? Do módulo Start aqui da formação da Axiom, beleza? Eu vou salvar esse arquivo com outro nome aqui e vou colocar projeto Revit Start, vou até tirar meu nome daqui, vou tirar a versão do Revit também e vou colocar aqui trabalho colaborativo. Vou botar também modelo central, trabalho colaborativo. Como é que funciona normalmente, tá? Na vida real, digamos assim. Você vai salvar o seu arquivo na rede, tá? Na rede do seu escritório. Você vai salvar o seu arquivo lá.
Aqui eu estou salvando no Google Drive, depois eu vou falar sobre colaboração via Google Drive também para você saber como funciona e os problemas que tem, tá? E uma vez que você salva esse modelo central na sua rede, você não precisa escrever que ele é um modelo central e nem escrever que é colaborativo, tá? Eu estou botando esse nome só porque é um exemplo acadêmico. Mas você escreveria só o nome do projeto, por exemplo. Então ficaria só, sei lá, Rapid Start. Ou o nome do empreendimento que você estiver trabalhando, beleza? No meu caso, vou tirar aqui modelo central, desculpa. Vou deixar só trabalho colaborativo. E esse vai ser o meu modelo central que eu estou salvando aqui no Google Drive, beleza? Ó, aqui nas opções, quando eu clico aqui em opções, normalmente a gente está acostumado a definir a quantidade máxima de backups e a vista que vai ser utilizada no thumbnail do projeto, tá? Que é aquela vista que fica aqui na imagenzinha do Windows. Posso até colocar aqui que vai ser a vista 3D, por exemplo. Legal. Só que aqui nas opções a gente tem a parte de work sharing, tá? Que é do trabalho colaborativo. E você vai perceber que uma vez que você salva esse projeto como modelo colaborativo, como modelo central, ou seja, uma vez que você ativou os worksets, você está salvando esse arquivo pela primeira vez, ele obrigatoriamente vai estar salvando como modelo central, tá vendo? Ele está aqui, ó, converter esse arquivo num modelo central depois de salvar, ok? Então, esse vai ser obrigatoriamente o seu modelo central, ele não pode ser outra coisa. Eu já vou explicar o que é modelo central. E aqui a gente tem qual é o workset que vai ser aberto, ou seja, que vai ser o seu workset padrão ali, ativo, quando você abrir o seu modelo nas próximas vezes, tá? E eu vou botar aqui o last viewed é o último que você visualizou, o último que você tinha ativo aí. Então, ok. Dou ok, salvo aqui o projeto do trabalho colaborativo. Ó, daí eu peguei aqui uma imagem do Google para poder exemplificar o que é um modelo central, tá? O modelo central é esse azul aqui e a gente acabou de criar ele, acabei de salvar o modelo central, tá? O modelo central, ele é o arquivo principal do projeto colaborativo e esse arquivo normalmente fica na rede, tá? Então, se você tem um escritório, lá no seu servidor fica o modelo central. Por outro lado, em cada um dos computadores conectados a essa rede, vão ficar os modelos locais, tá? Vão ficar os modelos de cada usuário, ó. Usuário A, B, C, D. Beleza? E eu vou explicar já o que é um modelo local também. Bom, agora que a gente tem o nosso modelo central criado, nós vamos criar um modelo local. Vou explicar o que é. Espera aí. Vamos tirar essa imagem aqui da tela um pouco. E a gente vai vir aqui. Eu vou fechar esse projeto e abrir novamente, tá? Então esse projeto acabou de ser salvo, esse aqui é o modelo central, e eu vou fechá-lo e vou lá na pasta onde eu salvei para abrir esse projeto de novo e vou te mostrar. Ó, uma vez fechado o modelo, eu apenas fechei e cliquei aqui em Open para abrir outro arquivo, tá? Uma vez fechado, eu venho aqui na pasta onde eu salvei o meu modelo central, que nesse caso seria a pasta da rede, tá? E eu encontro aqui o meu modelo central, ó. Você vai perceber que o Revit também criou uma pasta chamada Trabalho Colaborativo Backup. E é aqui que ele salva os backups do trabalho colaborativo nessa pasta. Beleza? Quando eu cliquei aqui uma vez só sobre esse modelo central, ele apareceu aqui essa opção, ó lá, Create New Local, tá? E isso aqui é o que eu queria te mostrar agora, porque com isso aqui ativo, a gente vai criar o nosso primeiro modelo local, tá? Eu vou te explicar o que ele é já já. Uma outra coisa que eu queria que você visse, ó, é que existe essa segunda opção que se chama Detach from Central, que é para você desfazer um modelo central, ou seja, ele vai criar uma cópia nova, um arquivo novo a partir daquele modelo central, só que transformando ele num arquivo comum, sem trabalho colaborativo ativo.
beleza? A gente não vai fazer isso agora, a gente vai criar um arquivo local. Então, vou dar OK. E aí, quando eu abro esse arquivo central criando um novo arquivo local, tá, deu algum problema aqui, parece ser relacionado a algum plugin. Beleza, não afetou em nada, eu acho que tem a ver com algum plugin aqui, tá? Olha só, quando eu crio um arquivo local, esse arquivo local passa a ter o nome do meu usuário da Autodesk ali no final do nome do arquivo, tá vendo? Então, antes o nome do arquivo ia até trabalho colaborativo e agora ele tem uma extensão, tem um underline ali, underline, meu nome de usuário. Legal? Por que isso acontece? Quando eu venho aqui no Open, para abrir o trabalho colaborativo, o modelo central de novo, por exemplo, só para você ver, ele não tem aqui essa extensão, tá vendo? Da mesma forma, eu não tenho isso aqui nos meus arquivos aqui nessa pasta em nenhum lugar, tá? Onde é que vai aparecer o meu arquivo local aqui? Tá? Ele vai aparecer aqui nos documentos. Ó. Então, quando eu venho nos meus documentos do meu computador, aparece aqui o arquivo local que foi criado automaticamente na hora que eu tentei abrir aquele arquivo central da minha rede. Tá? Legal. Então, além desse arquivo aqui, também aparece a pasta de backup. Olha lá. Então, eu tenho agora uma pasta de backup do arquivo local que também fica nos documentos. Tá? Legal. Então, isso é para você ver que... E agora eu vou trazer aquela imagem de volta. Olha lá. Quando você tem um modelo central e você abre esse modelo central criando um arquivo local, que foi exatamente o que a gente fez agora, você passa a ter uma cópia do modelo central localmente, dentro do seu computador, e não no servidor. Tá? O modelo central está no servidor e o modelo local está no seu computador. E cada pessoa que faz parte da equipe que está colaborando naquele projeto vai ter o seu próprio modelo local no seu próprio computador. Ou seja, aquele arquivo de Revit, que antes era um único arquivo, ele passa a ser, digamos assim, vários arquivos que são relacionados entre si através de um modelo central que está na rede. Beleza? Legal. Feito tudo isso, eu já tenho um modelo local e já tenho esse arquivo aqui. Vou voltar aqui na aba de colaboração. E aqui, aquele botão de sincronizar com o central está ativo agora. Tá? Ele já não está cinza, por quê? Porque eu estou no meu modelo local e eu posso sincronizar alterações com o meu modelo central. Tá? Outra coisa, se eu venho aqui nos worksets, eu continuo não podendo... Aliás, já até posso editar isso aqui. Tá. Eu achei que eu não poderia editar porque eu ainda não tinha sincronizado a primeira vez, tá? Mas aparentemente eu posso porque eu já tenho meu próprio arquivo local. Beleza. O que acontece? Lá no modelo central, todos esses worksets são de minha propriedade, tá? Só eu posso editar esses worksets. Então, se aqui no meu modelo local eles também possuem a minha propriedade aqui, eu posso vir aqui e colocar que eu não quero ser o proprietário. Porque como eu sou o dono, eu posso dizer que eu não quero ser o dono. Tá? Vamos ver se vai fazer sentido isso. Vou retirar a minha propriedade de cada um desses modelos. Beleza? Dou OK. E a partir do momento que eu fiz isso, no meu modelo local, eu não tenho mais essa propriedade. Porém, se outra pessoa quiser mexer nesses worksets, ela ainda não vai poder, porque lá no modelo central, todos esses worksets ainda são da minha propriedade. Tá? Então, para que isso aqui seja válido para todo mundo que está envolvido no projeto, eu preciso sincronizar com o central, que era aquele botão que estava desativado antes. E aí,
quando eu clico aqui em sincronizar com o central, ele vai localizar aqui o meu modelo central automaticamente, porque ele está lá na rede, o meu arquivo local foi criado a partir dele, então o Revit sabe onde o modelo central está, beleza? E eu vou dar OK para enviar e receber informações do meu modelo central, tá? Vamos lá, vou voltar aqui na imagem. O que acontece quando eu clico aqui nesse OK? Eu estou enviando informações do meu modelo local e recebendo informações do meu modelo central. Essa é a sincronização, beleza? Se outra pessoa fez uma modificação nesse projeto e sincronizou essa modificação com o central, a partir do momento que eu sincronizar aqui, eu vou receber a modificação dessa outra pessoa, tá? Tudo que tiver diferente no central vai vir para mim. E tudo que tiver diferente no meu local vai passar para o central, tá? Legal. Outra coisa, ainda falando sobre essa janela aqui, é que, por padrão, isso aqui vem marcado, tá? Toda vez que você sincroniza, o Revit salva também o seu arquivo local. Então, a sua cópia local, ela é salva no momento da sincronização. Isso é bom porque você garante, você não perde nada, né? Você não perde nada que você fez. Imagina você sincronizar uma coisa com o modelo central e depois perder por qualquer motivo o seu arquivo local ou ele ficar desatualizado. Então, é bom que seja salvo aqui o arquivo local sempre que o modelo é sincronizado. E, por fim, um outro ponto importante que é legal de comentar é que você tem essa parte de comentários aqui, onde você pode escrever o que você fez naquela sincronização. Tá? Então, por exemplo, nessa sincronização, eu eu criei outros worksets, associei elementos a esses worksets e removi a minha propriedade deles, tá? Então, eu criei um comentário aqui explicando o que eu fiz entre, digamos, a última sincronização, que nesse caso não existiu porque essa é a primeira, e essa, beleza? Criei esse comentário para registrar quais foram as alterações e vou dar OK aqui e sincronizar com o modelo central. E aí o Revit vai enviar e receber informações do modelo central. Agora, para qualquer pessoa que venha a querer trabalhar nesse modelo, esses worksets vão estar livres, eles não vão ser da minha propriedade exclusivamente, tá? E aí, todos eles já estão aqui como não editável, não tem um dono, né? Você vê que quando eu tirei aqui o editável, botei não, ele já removeu o dono do workset e isso vai estar assim para todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, ok? Bastante coisa, né? Beleza. Ainda sobre essa questão de ser o dono do workset ou não, digamos que eu queira pegar aqui o workset de paredes e renomear. Ó, eu não posso, tá vendo? Por que eu não posso renomear o workset de paredes? Porque eu não sou o dono desse workset. Então se eu pegar esse workset e colocar aqui que eu sou o dono, eu já vou poder renomear? Olha, ele ativou o botão. Não vai poder editar, porque quando você clica em renomear, apesar do botão estar ativo, ele está ativo porque aqui nesse arquivo você é o dono do workset, mas na verdade você não é, porque lá no modelo central o workset está livre, ele não é seu no modelo central. Então outra pessoa poderia estar fazendo exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo, e é aí que acontece os conflitos, tá? Para evitar conflitos, o Revit nunca vai deixar você editar um workset ao mesmo tempo que outra pessoa também pode estar editando aquele workset. Então, para que você possa, por exemplo, renomear um workset, você precisa dizer que você é o dono dele, ok? Aliás, ele vai perguntar aqui se quer que seja o ativo, vou dizer que não. Legal, virei o dono daquele workset. Só que eu preciso sincronizar com o modelo central primeiro para poder comunicar a todo mundo, olha, esse workset aqui é meu, beleza? Aí eu coloco assim, sei lá, assumindo propriedade do workset paredes,
beleza? Eu poderia também nem escrever nada, tá? Só estou dando exemplo. Dou OK, sincronizei com o modelo central, agora eu sou oficialmente de novo o dono desse workset, tá? E agora eu poderia pegar ele aqui, renomear e colocar outro nome, beleza? Sem problema nenhum e sem erro nenhum. Uma vez que eu termino de editar o nome, eu digo que eu não sou mais o dono desse cara, preciso voltar aqui, sincronizar de novo com o modelo central para dizer para todo mundo, olha, não sou mais o dono daquele workset. Faz sentido essa lógica? Acho que está começando a fazer sentido, né? Para quem nunca viu o funcionamento do trabalho colaborativo, eu acho que começa a clarear um pouco na cabeça essa estrutura, né, de arquivos e sincronizações e tudo isso. Beleza? Legal. Bom, então, estando claro aqui que o editável tem tudo a ver com o dono do workset, inclusive aqui ó, tem editável, se eu coloco sim, ele vira editável e me coloca como dono. Se eu coloco não, ele me retira como dono, tá? Então isso aqui está totalmente relacionado. A próxima coluna, que é esse borrowers, não sei como se pronuncia, são pessoas que pegaram emprestado aquele workset, tá? Vamos lá. O que significa pegar emprestado? Significa que você temporariamente está editando aquele workset. Você não é dono dele, mas você está editando ele. E por que está no plural? Porque imagina que a gente tem aqui o workset de... Aliás, o nosso modelo local ficou sem aquela visualização colorida, né? Não tem problema. Imagina que você... Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, aqui eu tenho a visualização por cor de cada workset. Então, por exemplo, o workset de paredes, ele tem uma série de paredes dentro dele. Legal. Só que esse workset é um workset livre, ele não tem um dono, nem eu sou o dono dele. Beleza. Se eu pego um determinado... Aliás, antes de pegar, vou até marcar aqui. Ó. Se eu mudo essa visualização para owners, eu vejo quem é o dono de cada workset. Beleza? Legal. Se eu pego uma parede, sei lá, vou pegar essa parede aqui e vou editar aqui o perfil dela, tá? Ó, peraí. Editei ali a parede. Legal. Viu que ela ficou colorida? Na hora que eu editei a parede, ela ficou colorida. Por que ela ficou colorida? Eu estou numa visualização de donos aqui. A partir do momento que eu peguei essa parede, que é de um workset livre, tá? Que não tem um dono, e editei aquela parede, eu passo a ser dono dessa parede. Beleza? Ninguém mais pode editar essa parede porque quem está editando ela sou eu. E eu vou ficar editando ela até o momento que eu sincronizar. Tá? Ó, se eu venho aqui nos worksets agora, o meu nome aparece como um dos borrowers daquele workset. Tá? Então, eu sou uma das pessoas que pegou emprestado um daqueles elementos do workset. Legal? Pode ter outras pessoas editando outras paredes, daí essas pessoas vão aparecer aqui do lado do meu nome. Tá? Se outras pessoas estiverem editando diferentes paredes, que são elementos que estão no mesmo workset, eles vão aparecer todos aqui. E conforme essas pessoas forem sincronizando, olha só, vou sincronizar, dou OK. E a partir do momento que eu sincronizo, eu deixo de ser o dono daquela parede. Tá vendo que ela mudou de cor? Beleza? E se eu venho aqui nos worksets, eu não sou mais uma das pessoas que pegou emprestada aquela parede para mim. Beleza? Porque eu mandei as alterações para o modelo central. Essa parede ela tá assim agora no modelo central, tá? E outras pessoas vão receber aquilo conforme elas forem sincronizando. Beleza? Novamente, tudo isso é feito pela Autodesk para evitar o conflito de uma pessoa mexer na mesma coisa enquanto outra pessoa mexe naquela coisa também, tá? Cara, funciona bastante bem, tá? E outra coisa interessante disso aqui é que a partir do momento que você mexe
Por exemplo, ó, peguei essa outra parede e, sei lá, vou editar aqui, vou editar o comprimento dela. Ó, alterei essas duas, tá vendo? Eu editei só uma, mas essa aqui também foi afetada, tá? Beleza. A partir do momento que eu mexo naquele elemento e eu passo a ter uma propriedade temporária, ó, tá vendo aqui esse abaixo do workset aqui, ó, eu tenho editado por e tenho aqui o meu ID, tá? Eu passo a ter uma propriedade temporária sobre esse elemento e essa propriedade temporária ela é comunicada em tempo real para o modelo central. Tá? Então, ainda que eu não tenha sincronizado as minhas alterações para o modelo central, todos os modelos eles estão relacionados e se outra pessoa for mexer nessa parede, apesar de eu não ter sincronizado, ela vai saber que eu estou mexendo naquela parede e ela não vai poder mexer também, tá? Porque o Revit não vai deixar. Porque aquela parede ela é de propriedade minha temporariamente até que eu sincronize, ok? Bom, e aí dando continuidade, aqui a gente tem mais duas ferramentas que você pode usar, mas eu pessoalmente não uso muito, tá? Dentro dessa parte de sincronização aqui, a gente tem o Reload Latest, que é para você carregar as últimas modificações do central sem enviar as suas, beleza? Então, por exemplo, imagina que um monte de gente lá sincronizou e você quer receber o que veio por último, o que está mais atualizado e tal, você quer que seu modelo seja atualizado sem mandar as mudanças que você fez, tá? Você pode fazer isso, não tem problema, tá? Você passa a receber updates ali de coisas que estão mudando no projeto, sem necessariamente enviar naquele momento as mudanças que você fez, porque talvez você ainda esteja trabalhando naquilo, por exemplo, tá? Então, legal. Mas essa aqui é meio complicada, ó. O Relinquish All Mine, tá? Ela serve para você abrir mão da propriedade de tudo que é de sua propriedade temporária. O que significa? Se eu tenho aqui paredes que eu editei e eu clico aqui, eu vou abrir... ele não pode. Legal. Tá, vamos lá. Aqui ele não deixou eu abrir mão da propriedade desses elementos, tá? Porque eu modifiquei eles e tudo. Mas, olha, eu já ouvi falar de casos em que a pessoa abre mão aqui da propriedade dos elementos e o Revit deixa. E quando isso acontece e outra pessoa vai lá e modifica esses elementos também, pode dar conflito de versão, tá? Então, enfim, evita usar o Relinquish All Mine, tá? E sincroniza sempre, porque quando você sincroniza, além de você abrir mão das coisas que são de sua propriedade temporária, você também envia essas modificações para que as pessoas tenham a versão mais recente e possam trabalhar ali sobre ela, tá? Eu não sei se isso aqui antes, né, em versões anteriores, talvez pudesse ser permitido e tal, mas eu já vi acontecer conflito por causa disso aqui, então tenha cuidado. Nesse caso, então, fiz uma modificação aqui na parede, sincronizo com o central. Ó, aqui já vem, antes eu não mostrei, mas quando você sincroniza com o central e tem modificações que você fez, ele aparece aqui, ó, depois de sincronizar, você vai abrir mão dos worksets e elementos. Aí aqui tem worksets que eventualmente você possa ter propriedade, tá? Nesse caso eu não tenho propriedade de nenhum workset nem nada, exceto a propriedade temporária, tá? Que é o empréstimo ali, elementos emprestados, né? Então eu vou abrir mão ao sincronizar dos elementos emprestados. Se eu não quisesse abrir mão, tipo assim, eu quero que o modelo central receba as alterações que eu fiz, só que eu quero que esses elementos continuem na minha propriedade, porque eu vou continuar mexendo neles. Aí eu desmarco isso aqui e sincronizo. Eu vou continuar tendo propriedade, olha lá. Sincronizei, continuo sendo dono dessas paredes e só eu posso continuar mexendo. Para evitar que, enquanto eu sincronizo, outra pessoa vai lá e pega a parede que eu estou trabalhando, sabe? Então você pode, enfim, desmarcar isso aqui se não quiser, tá? Ó, tá marcado de novo agora que eu cliquei em sincronizar. Sincronizo e ele deixa de ter propriedade sobre aquela parede. Outra coisa aqui também,
é que, ó, vou editar aqui, unir de novo essas paredes, volto a ter propriedade sobre elas. E se você não quiser ficar vendo essa janela toda vez que você for sincronizar, você pode também clicar aqui em Synchronize Now, tá? Então, vai direto, ele sincroniza sem passar por aquela janelinha e pronto, você deixa de ter de novo propriedade sobre os elementos que você sincronizou. Aí o botão aqui de cima muda para o Synchronize Now, ó, tá? Ele deixa de ser esse. Enfim, só para você saber que fica, o atalho muda, né? Mas as ferramentas continuam existindo e funcionando normalmente, tá? Bom, feito isso, então eu acho que nessa altura você já entende um pouco melhor como funciona a propriedade dos worksets, como funcionam os grupos de trabalho, os worksets em si, como funciona o empréstimo de elementos. A gente vai falar ainda sobre isso aqui, sobre o Opened e o Visible in All Views, tá? E aqui a gente viu também dentro da visualização aqui por cores, né? Quem são os donos de cada elemento ou de cada workset inteiro, beleza? E, aliás, até ó, se eu coloco aqui ainda na visualização por donos e eu digo que eu sou o proprietário do workset de paredes, ó, do OK, não quero que seja ativo, isso fica de uma cor que indica que eu sou o dono desse workset, tá? Então, é a mesma coisa. Eu posso ser dono do workset inteiro, eu posso ser dono de elementos soltos individualmente e vai funcionar basicamente da mesma forma, tá? Se um ponto importante aqui sobre isso, tá? Às vezes eu vou pegar, entrei num projeto, cara, eu vou mexer muito em paredes nesse projeto, então eu vou me colocar aqui como proprietário. Legal. Agora eu sou o dono de todas as paredes do projeto. Se eu não lembrar de remover, ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou o dono, sincronizo. Quando eu sincronizo, eu não venho por padrão com essa opção aqui ativada, tá? Para dar o relinquish ali no workset que foi criado, né? E não no elemento solto, tá? Isso aqui não vem ativo. Se eu ativar aqui, ele vai abrir mão da propriedade desse workset na hora de sincronizar. Mas se eu não me lembrar de fazer isso, eu sincronizo e continuo sendo proprietário dessas paredes, tá? E aí eu posso dar um relinquish aqui. Eu tinha dito que o relinquish era só para elementos temporários, mas não é, tá? E aí eu abro mão de tudo que é minha propriedade. Tá vendo que ele não deu erro dessa vez? Porque eu não tenho nenhuma modificação realizada. Eu acabei de sincronizar, tá? Então é um pouco importante ter atenção a isso. Bom, aliás, é muito importante ter atenção a isso, porque se você encerra um dia de trabalho e você continua tendo propriedade sobre determinado workset, outras pessoas não vão poder mexer naquele workset até que você abra e retire a sua propriedade dele, entendeu? Então tenha cuidado com isso aí, porque senão você atrapalha a vida de todo mundo. Beleza? Bom, agora dando continuidade aqui à explicação dos worksets, tá? As coisas que a gente não viu ainda. Vamos lá. Aqui, como a gente já passou dessa etapa dos donos de cada workset, eu vou voltar aqui a visualização para worksets, para a gente ver cada workset com a sua cor, ok? Legal. E aqui nós vamos vir em worksets e a gente vai falar sobre essa coluna Opened, tá? Essa coluna indica os worksets que estão traduzindo, né, abertos. Mas o que é um workset aberto? Basicamente, um workset aberto é o workset que foi carregado ou que está carregado no meu modelo atualmente, beleza? Por que existe essa possibilidade, tá? Vamos lá. Se eu coloco aqui, por exemplo, que o workset paredes está fechado, né? Ou seja, ele não está aberto, eu dou OK e todas as paredes desaparecem. Dá a sensação de que a gente basicamente está ocultando parede, mas na verdade essa opção ela existe para você limpar o seu modelo, tá? Quando um workset não está carregado, ele
pesa muito menos o modelo. Ou seja, não é como se eu ocultasse as paredes apenas nessa vista. Na verdade, não carregar um workset faz com que ele não seja visto em nenhuma vista, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, na planta do térreo, olha lá, eu não vejo paredes, tá vendo? Não tem, parece que tem parede, mas não é. Isso aqui é um piso, ó. Eu não tenho as paredes porque as paredes estão no workset que não está carregado. Isso deixa o modelo muito mais leve, tá? Quando se usa essa possibilidade de fechar um workset, tá? Se usa em projetos grandes ou em projetos muito complexos. Imagina que você tem, por exemplo, um projeto que tem todas as disciplinas dentro dele e você quer visualizar arquitetura, mas você não quer visualizar instalações hidráulicas, instalações elétricas, então você simplesmente não carrega aqueles worksets, ok? E aí, consequentemente, você vai ter um modelo muito mais leve e muito mais fácil de trabalhar, tá? A mesma coisa ocorre quando você tem, às vezes, um modelo é de uma mesma disciplina. Então, imagina que você tem um projeto grande, de uma torre muito grande, e essa torre tem muitos pavimentos e cada pavimento está dentro de um workset, tá? Existem esses casos também. E aí você vai lá e carrega só o pavimento que você está trabalhando, porque você não precisa ver todos os outros pavimentos para poder trabalhar naquele que você vai atuar, né? Então, o workset, você abrir ou não ele, vai muito de decisão estratégica de trabalho mesmo, tá? Isso faz toda a diferença. Bom, no nosso caso aqui, naturalmente a gente vai deixar as paredes visíveis, tá? Carregadas, mas essa questão de carregar ou não carregar, ela também tem uma influência na hora que você gera o modelo central, tá? Deixa eu ver se eu consigo replicar aqui. Olha, eu criei um projeto novo aqui apenas para poder exemplificar o que eu ia falar sobre os worksets abertos, tá? Aqui, então, a gente já viu no nosso outro projeto sobre como funciona a questão de workset aberto ou não, mas eu vou vir aqui num outro arquivo e só para poder exemplificar e voltar atrás de uma coisa que a gente tinha falado aqui, ó, vou ativar os worksets, beleza, está carregando, e aí vou salvar pela primeira vez o modelo central desse projeto, tá? Então, vou dar um Save As Project. Ó, ele abriu lá, está na mesma pasta anterior. Legal. Não vou chegar a salvar aqui, tá? Mas eu quero te mostrar a opção que antes a gente tinha visto, mas ainda não entendia, porque a gente não tinha passado por essa explicação, tá? Ó, Open Workset Default. Lá no nosso arquivo, a gente manteve esse Last Viewed, ou seja, eu abro por padrão o último workset que eu visualizei, tá? Então, o último workset que eu tenho aberto no meu arquivo da última vez que eu trabalhei, tá? O que significa isso? Significa que se eu, por exemplo, estou trabalhando no workset paredes e os outros estão todos fechados, quando eu abrir de novo esse modelo, ele vai abrir por padrão o workset paredes. Agora, se eu tenho todos os worksets abertos, salvo meu arquivo local e abro de novo, ele vai abrir por padrão todos os worksets abertos. Ele vai abrir todos, tá? Porque na última vez que eu abri o arquivo, todos eles estavam abertos, ok? Legal. Por que isso aqui é muito importante, tá? Porque se você coloca, por exemplo, specify, ó, se você coloca todos, ele vai abrir todos. Se você coloca os últimos que você viu, vai ser conforme você deixou configurado na última vez que você entrou no modelo. Se você coloca editável, vão ser só os worksets que são da sua propriedade que serão abertos na hora que você abrir o arquivo, tá? Os que são editáveis para você. E por fim, se você deixa em Specify, é esse aqui que eu queria falar principalmente, porque em projetos grandes a gente coloca o Specify. Toda vez que você vai abrir o modelo, o seu arquivo local, o Revit, antes de iniciar a abertura, vai perguntar qual workset você, ou quais worksets você quer carregar, tá? Isso aqui faz uma diferença muito grande, beleza? Faz uma diferença muito grande quando você está trabalhando num projeto grande. Por quê? Nem sempre você abre o arquivo para trabalhar no mesmo workset, né? Então imagina que você tem um projeto muito complexo, muito pesado. Hoje você vai abrir ele para trabalhar, sei lá, no pavimento 5.
Legal. Pavimento 5 é pesado, ele demora a carregar. Beleza. Aí você terminou o trabalho, salvou, sincronizou o seu trabalho e foi embora para casa. No dia seguinte de manhã, quando você abrir o computador e for abrir esse projeto, cara, não necessariamente você quer trabalhar no pavimento 5 de novo. E é aí que entra o Specify. Porque se você deixar Specify aí na hora que você gera o modelo central, você vai ter que dizer para o Revit qual workset você quer carregar na hora que aquele arquivo for aberto. E aí você vai poder dizer, tipo, hoje eu quero o pavimento 7. Legal, carrega o 7. Ele vai abrir apenas o pavimento 7 e você vai trabalhar nele. Mas se isso aqui não tiver assim, se tiver, por exemplo, Last Viewed, ele vai abrir o pavimento 5, sendo que você nem precisa trabalhar nele, entendeu? E às vezes você vai ficar muito tempo esperando a abertura, tá? Eu já trabalhei em projeto grande, com infraestrutura de rede boa, de fibra ótica, inclusive. Não era cabo de rede normal. E mesmo assim, os computadores eram todos i9, eram bem potentes. Mesmo assim, mesmo selecionando um workset só que a gente queria trabalhar, quando ia abrir cada arquivo, os arquivos às vezes demoravam 20 ou 30 minutos para serem abertos, tá? Então, em projetos complexos, isso atrasa o trabalho, você demora. Às vezes a gente chegava, botava tudo para abrir, ia tomar um café, ia beber uma água, ia ajeitar outras coisas, ver documento, até que o arquivo finalmente abria com só um workset sendo carregado. Se colocasse todos, então nem sei se o arquivo ia chegar a abrir. Tá? Isso aqui é muito importante e vale a pena você ter em conta quando for trabalhar com projetos de maior porte ou de maior complexidade. Beleza? Bom, vou cancelar aqui, vou fechar esse arquivo porque a gente não precisa dele, mas eu queria muito mostrar essa questão da importância de você selecionar ali como você vai indicar os worksets na hora de abrir o seu arquivo diariamente. Tá? Bom, então a gente já superou aqui essa coluna opened dos worksets, né? A gente entende o que significa, e daí a gente vem para o Visible in All Views. Tá? Isso aqui eu já tinha comentado antes, que se tiver marcado, o workset vai ser visível em todas as vistas, por padrão, né? E se não tiver marcado, você vai ter que ativar no VG de cada vista. Ó, se você vier no VG, agora a gente tem a aba Worksets, e aqui você vai ter que indicar se você quer ver ou ocultar cada workset individualmente. Quando ele fica assim, ó, Use Global Setting, que está visível, ele está puxando a configuração global do próprio workset, que é que é essa coluna aqui, tá? Se você vier aqui e mudar, ele vai aparecer ou não na sua vista, independente do que você selecionou, beleza? Então, por exemplo, eu pego aqui paredes e quero botar hide, eu vou ocultar o workset parede apenas nessa vista, tá? Só nessa vista. Legal. E se aquilo lá estiver desmarcado na configuração do workset, por padrão, ele vai vir oculto em todas as vistas, tá? Legal. Por fim, a gente tem também aqui embaixo, ó, esse show, é para mostrar mais worksets aqui nessa lista, tá? Porque parece que a gente só tem 3 worksets criados, mas na verdade a gente só tem 6 worksets criados por nós, por mim aqui, tá? Mas o próprio Revit ele cria automaticamente uma série de outros worksets que são padrões do projeto. Então, por exemplo, se eu venho em famílias, ó, vou até ocultar os nossos aqui. Ele criou aqui um workset para cada família, tá vendo? Só que é um workset diferente, porque não foi você que criou aquele workset, tá? A mesma coisa acontece com padrões de projeto, tá? A mesma coisa acontece com vistas, tá? A gente tem lá um workset para cada vista. Para que serve esses worksets, tá? Ele serve para que quando você seleciona, quando você está trabalhando numa determinada vista, ou numa determinada prancha, ou num determinado elemento, ou numa determinada família, você vai ter propriedade sobre aquele elemento, sobre aquela família, porque de maneira oculta, digamos assim, você está entrando aqui nos que pegaram emprestado aquele elemento para você. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A mesma estrutura que o Revit usa
para definir quem é que vai trabalhar em cada workset aqui, ele usa também para definir quem vai trabalhar em cada elemento, tá? Ele cria, literalmente, um workset para cada coisa, automático, que você não pode excluir, mas que existe. E sempre que você trouxer coisas novas, vai ter um workset novo para essas coisas novas, para você poder compartilhar, trabalhar de maneira colaborativa com elementos individualmente, não necessariamente restrito a esses grupos que você criou, ok? Então, bem legal, funciona bem e é interessante saber que fica aqui, mas a gente normalmente não mexe nunca nisso aqui, tá? Bom, daí dando continuidade, aqui a gente diz qual é o nosso workset ativo, tá? Lembra que toda vez que eu crio um workset lá, o Revit me pergunta se eu quero definir ele como meu workset ativo? Então, aqui a gente diz qual é o workset ativo. Aliás, aqui a gente diz qual é o workset ativo e aqui dentro a gente também pode dizer. E o que significa isso? Significa que os elementos que eu criar vão estar dentro daquele workset. Por exemplo, se eu digo que meu workset ativo é parede, quando eu venho aqui e coloco um componente, por exemplo, tá? Ó, vou colocar aqui essa planta. Vou colocar aqui em cima. Olha lá, a planta apareceu vermelha, igual às paredes, porque a planta está no workset paredes, tá? Porque eu defini que o meu workset ativo é paredes, beleza? Então, todos os elementos que você criar vão existir dentro daquele workset ativo. Isso aí é importante quando você está trabalhando num workset específico, por exemplo, eu estou trabalhando no workset do pavimento tal, eu posso definir que aquele lá é o meu ativo e tudo que eu criar vai entrar nele e tudo certo. Eu não preciso ficar mudando as coisas de workset depois. Beleza? Assim como você pode dizer qual é o seu workset ativo, como nesse caso nosso é paredes, você também pode dizer para o Revit colocar cinza os worksets que não estão ativos, ou seja, todos os outros exceto parede, beleza? E aí você clica ali, coloca tudo cinza e você vai ver em evidência aquela região do projeto que você está trabalhando ou aqueles elementos que você está modificando naquele momento, ok? Então, é útil. É interessante e é bom saber que existe aí, que você pode se beneficiar dessa ferramenta também, tá? Outra coisa importante sobre worksets é o seguinte, até então eu te mostrei que você poderia ter sim propriedade sobre alguns elementos, né? Sobre alguns worksets, mas que se alguém quisesse mexer naquilo, a pessoa ia ter que te pedir permissão e tal. Aliás, eu nem falei ainda sobre a questão de pedir permissão, tudo bem. Agora, um ponto importante é que, às vezes, vai ter workset que só você vai poder mexer de propósito, tá? Que outra pessoa não vai mexer naquele workset, ok? E tá tudo bem. Por exemplo, aqui eu tenho níveis e eixos. Cara, às vezes eu não quero permitir que qualquer pessoa da minha equipe possa chegar lá e alterar os níveis e os eixos. Eu quero só eu poder fazer isso, tá? Porque é um negócio que modifica o projeto inteiro, porque é importante, pelo motivo que seja. Então, se eu não quero que outra pessoa mexa, eu propositalmente venho aqui e coloco que eu sou o dono e ninguém vai poder alterar esse negócio sem me pedir permissão, tá? E é muito comum também. Às vezes você está trabalhando num projeto multidisciplinar, você tem links de outras disciplinas naquele seu modelo, e o carregamento dos links ele é uma coisa muito sensível, né? Você não quer que uma pessoa sem querer puxe um link de lugar e, enfim, acabe tirando o projeto todo do lugar. Então você vai lá, cria um workset de links e coloca aquele workset como sua propriedade, bota todos os links dentro dele, ok? Enfim, tem uma série de boas práticas e de formas diferentes de trabalhar com worksets. Você vai ter que entender o seu projeto para definir como você vai distribuir o trabalho entre a sua equipe, como faz mais sentido para você. Além disso, a gente tem esse workset 1, que é um workset geral, né, que inclui todos os elementos que não estão em workset nenhum, bom, nenhum dos outros, tá? E é muito comum ter ele também. Às vezes a gente deixa assim como workset 1 ou coloca como outros elementos ou auxiliar, alguma coisa assim, e coloca todas as coisas que não estão bem divididas aqui nesse workset separado, tá?
Depende muito da maneira como você vai distribuir os seus worksets. Bom, e por fim, a forma como a gente nomeia também os worksets é bem importante, tá? Nesse caso, eu só criei eles com nomes simples, mas é muito comum que a gente utilize códigos, tá? Então, coloca um código alfanumérico no começo para colocar isso aqui em ordem. Às vezes, coloca um código indicando tipo arc, eng, enfim, para indicar qual é a disciplina do workset, né? Porque às vezes tem um projeto com várias disciplinas dentro dele. E tudo isso são padrões que você vai desenvolvendo ao longo do seu trabalho e principalmente entendendo como é o seu projeto e como é a sua equipe, né? Quem vai pegar o quê e o que você vai ter lá dentro, tá? Então tudo isso é bem importante aí de você definir antes de começar a trabalhar de preferência, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, aqui para o nosso próximo teste, eu vou abrir aqui os worksets, vou definir que eu tenho propriedade sobre a workset de paredes e vou sincronizar com o modelo central, enviando a minha propriedade para o modelo central. Ou seja, eu estou dizendo para o modelo central e para todas as pessoas envolvidas que esse workset aqui é da minha propriedade e ninguém pode mexer, tá? Bom, então agora para finalizar essa aula, que eu acho que está ficando com um conteúdo bem legal e bem amplo, eu queria falar de mais duas coisas, tá? A primeira é sobre as requests, tá? Que são as solicitações de edição de determinados elementos, beleza? O que são essas solicitações, tá? Quando você tem propriedade de um determinado workset, por exemplo, eu venho aqui na parede e eu digo que eu sou o proprietário. Nesse caso, só eu posso mexer nesse workset, tá? Ou quando você está mexendo em um determinado conjunto de elementos, tá? Sei lá, eu estou mexendo, por exemplo, em um grupo, beleza? Estou mexendo em um determinado grupo e aquilo ali está sobre minha propriedade. Ou em um determinado elemento que está sobre minha propriedade, assim por diante. Sempre que algum elemento ou workset está sobre sua propriedade e outra pessoa quer editar aquele elemento, ela pode fazer uma solicitação para você pedindo para editar, tá? Eu tentei muito simular isso aqui, mas eu não consegui porque eu não estou trabalhando em rede, beleza? Eu só consegui demonstrar esse ambiente de requisição de alteração dentro de um outro projeto profissional que não tem nada a ver com esse e que é um projeto que usa o BIM Collaborate Pro, que é um sistema de colaboração na nuvem. Eu vou falar sobre ele aqui antes da gente terminar o vídeo, tá? Só que aí daí eu consegui simular isso lá e consegui tirar alguns prints para mostrar nesse vídeo, tá? Então, agora eu vou mostrar os prints aqui para você entender a lógica de como funciona essas requisições. Ó, vamos lá. Então aqui, esse primeiro print aqui, ele é da seguinte situação. O usuário tentou editar alguma coisa, só que eu era o proprietário. Então, essa outra pessoa recebeu um aviso falando, olha, esse elemento é de propriedade lá do Eric e você tem que solicitar, ou você tem que pedir para ele sincronizar e liberar a propriedade, ou você pode dar esse place request aqui para solicitar a permissão de editar aquele elemento, tá? E nesse caso, essa pessoa clicou aqui no place request, e aí a gente vem para esse segundo print aqui. Quando a pessoa clica no place request, ela manda uma solicitação para mim e o Revit dela aparece essa janela, onde fala que, olha, a gente mandou lá uma requisição para o Eric e agora você tem que esperar ele aceitar, tá? Então, o Revit dele fica esperando que eu aceite aquela requisição. Bom, e aí uma vez então que a pessoa solicita, né, faz essa requisição, no meu computador aparece essa janela aqui, aparece essa janelinha no canto da tela falando, olha, você recebeu uma solicitação, uma requisição de edição, tá? Para o modelo tal, que é o modelo que eu estava trabalhando também, que estava aberto.
o workset 1, nesse caso, que é o workset padrão lá que foi gerado, e o elemento, esse elemento aqui, que era uma requisição para editar uma parede, ó, uma basic wall, esse aqui era o nome da parede, tá? Foi requisitado por esse usuário, tá? Por essa pessoa, e eu tenho essas duas opções, ou, bom, tem o show para ver qual é o elemento que ele está querendo editar, mas eu tenho essas duas opções aqui, que é liberar a edição ou negar a edição, tá? Beleza. Isso aqui, essa solicitação de edição, ela também aparece aqui embaixo, tá? Na barra inferior aqui do Revit, ela aparece aqui, Editing Requests. Nesse caso não tem nenhuma, mas quando tinha uma, aparecia assim, ó, essa estrelinha aqui amarela com esse número 1 ali, tá? E ela também aparece aqui em cima, dentro da aba Collaborate, tem Editing Requests, que você também pode ver aqui as requisições, tá? Desse modelo. Bom, aí, uma vez que a gente abre aquela requisição, dentro do meu modelo eu abro aquela requisição que eu recebi, aparece para mim dessa maneira. Então, eu tenho aqui essa requisição do dia 23/7, às 1h13 da tarde, e eu posso aqui novamente, eu posso conceder ou negar, tá? Quando eu concedo a edição, quando eu permito que a pessoa edite, a pessoa recebe essa notificação. Olha, sua requisição foi aceita. E aí, de novo, ela recebe um aviso ali dizendo que foi aceita a requisição e ela pode editar aquele elemento que é da minha propriedade, normalmente sem problema nenhum, tá? Por outro lado, quando eu nego a requisição, que eu também fiz um teste negando para poder tirar print e mostrar, a pessoa recebe um aviso dizendo que a requisição foi negada e ela não pode fazer nada. Ela não vai poder editar, ela não vai poder fazer nada com aquele elemento, porque ele está dentro de um workset que eu sou o dono, tá? Então, eu queria muito mostrar esse fluxo, não consegui, espero que os prints aqui tenham ajudado um pouco a esclarecer como funciona essa troca, né? Quando uma pessoa tem propriedade sobre algum elemento e você precisa editar. O normal é que a gente basicamente libere a propriedade inteira do elemento, sincronize e tal, e a outra pessoa vai lá e usa, tá? Mas em casos muito específicos a gente pode fazer essa liberação seletiva, beleza? Lembrando que as pessoas que entram e editam temporariamente algum elemento, algum workset que é seu, elas aparecem aqui como emprestado, né? Como se você tivesse emprestado para aquela pessoa aquele workset ou aquele elemento para que ela altere. Tudo bem? Bom, agora, por fim, a última coisa que eu queria comentar aqui antes de falar do Google Drive e do Bing Collaborate Pro é sobre esse Work Sharing Monitor aqui, tá? Se a gente clicar, ó, ele vai abrir essa janela e esse sistema, tá? Ele é bem interessante porque você pode observar que o design dessa janela é completamente diferente do design do resto do Revit, tá? Isso acontece porque ele é um programa separado, ele roda aqui dentro do Revit, quase como se fosse um plugin, mas ele é um programa separado e ele é justamente o programa responsável por manter a comunicação constante entre o seu modelo e o modelo central e, consequentemente, entre os modelos do resto da sua equipe e o modelo central, tá? Como é que isso funciona? Basicamente, quando alguém pega, tipo assim, se eu pego uma parede aqui e mudo ela, apesar de eu não ter sincronizado, não ter feito nada, como eu mostrei antes, né? Eu passo a ter propriedade sobre esses elementos, ainda que seja uma propriedade temporária, mas apesar disso não ter sido sincronizado, esse cara aqui é o responsável por pegar e mandar lá para o arquivo central, mandar para as outras pessoas que estão atuando nesse projeto que, olha, aquilo ali é do Eric, agora aquilo ali é do Eric, entendeu?
instantaneamente. E aí isso evita que a gente tenha conflitos, né? Entre eu estar querendo editar alguma coisa, outra pessoa já estar editando e vice-versa. Bom, além disso aqui permitir a comunicação em tempo real, independente de sincronização, ele também é o responsável por botar aqueles avisos na tela. Tá? Então você vai ver que o design dele, inclusive, parece muito com esse design aqui, ó, dessa janelinha, tá vendo? Porque é justamente ele que faz esses avisos flutuantes aqui no Windows, tá? Informando que alguém colocou uma requisição para você. Inclusive elas aparecem aqui também, tá? Editing requests, notificações, aparece tudo aqui. E quando você está trabalhando em equipe, as outras pessoas da equipe aparecem aqui também. E aqui o Work Sharing Monitor ele diz se a pessoa está trabalhando e tal. Enfim, é uma ferramenta legal e pouco conhecida da Autodesk, tá? Dentro do Revit. Ó, ele tem até esse System Performance aqui, que monitora o seu sistema e te dá aqui informações sobre o desempenho, sobre como está o desempenho do seu computador, principalmente também no que se refere ao trabalho colaborativo. E aqui também tem algumas opções legais. Ó. Dentro das opções do Work Sharing Monitor, você pode configurar algumas coisas, como, por exemplo, deixar a janela do Work Sharing Monitor aqui à frente de outras aplicações, de outros programas. Você pode, sei lá, dizer o tipo de notificação que você quer receber, quais você quer receber, os requests aqui de edição, né? Enfim. Cara, bem legalzinho, apesar de ser simples, ele ajuda muito no trabalho, no dia a dia, com equipe e tudo, e vale a pena testar também o uso dele. Beleza? Por fim, para falar um pouco sobre Google Drive agora e depois sobre o Autodesk BIM Collaborate Pro. No que se refere a Google Drive, até um tempo atrás era possível trabalhar em colaboração usando o Google Drive, tá? Como é que funciona? Você salva o modelo central no Google Drive, assim como a gente fez aqui no começo dessa aula, tá? Você salva lá, outra pessoa acessa aquele modelo central criando um arquivo local no próprio computador, igual a gente fez aqui também, e várias pessoas podem trabalhar simultaneamente. Onde é que o Google Drive dá problema? Ele dá problema quando duas pessoas sincronizam ao mesmo tempo. Se isso acontecer, vai dar problema, vai ser ruim, entendeu? Você vai perder trabalho, vai dar dor de cabeça. Então, assim, no final das contas, eu nunca recomendei muito trabalhar com o Google Drive, o Dropbox e qualquer outra ferramenta dessas para colaboração na nuvem, tá? Porque tende a dar dor de cabeça. O que muita gente faz é definir horários de sincronização. Então, por exemplo, eu só posso sincronizar, sei lá, entre 10 e 11 da manhã e depois entre 4 e 5 da tarde. Você só pode sincronizar no horário tal, você no horário tal e assim por diante. Mas se uma pessoa falhar nesse fluxo e sincronizar ao mesmo tempo que outra, vai quebrar o modelo, entendeu? E aí é bem arriscado e tem muita chance de dar problema mesmo. O único problema da colaboração em nuvem usando o Google Drive é esse, a sincronização ao mesmo tempo. Legal. Agora, o problema principal é que quando eu testei isso aqui agora, que eu queria fazer esses testes de request, eu ia fazer usando o Google Drive com outra conta em outro computador, tá? Eu não consegui. Eu selecionei lá o modelo central na intenção de abrir ele, criar um arquivo local em outro computador e não foi possível. Eu acho que a Autodesk bloqueou essa possibilidade. Eu acho que já não é mais possível criar arquivos locais a partir de modelos centrais hospedados no Google Drive, no Dropbox e ferramentas semelhantes. Tá? Perguntei ao ChatGPT, o ChatGPT também me disse que não era possível fazer isso, mas há um tempo atrás eu já fiz e sei que funcionava, mas de repente agora já não funciona mais. Então fica aí, enfim, um pouco da experiência que eu tive tentando fazer para poder mostrar. Por outro lado, existe uma ferramenta da própria Autodesk que se chama BIM Collaborate. É uma ferramenta que não é barata, tá? E existe uma segunda versão dela que se chama BIM Collaborate Pro. E dentro desse Pro, você consegue colaborar
em tempo real, no mesmo arquivo, através da nuvem, usando o Revit, tá? Não lembro quanto é de cabeça agora o BIM Collaborate Pro, mas ele é relativamente caro, é um custo por pessoa que vai estar ali acessando e colaborando nos modelos, mas, enfim, é caro, mas acho que a Autodesk entende que você está, por um lado, economizando toda a infraestrutura de escritório e tudo mais, para poder colaborar na nuvem. Então, enfim, uma coisa às vezes compensa a outra e vale a pena. Através do BIM Collaborate Pro, você tem todas essas ferramentas aqui que a gente mostrou aqui ao longo desse vídeo de sincronização, de workset, de trabalho colaborativo em geral. Você tem e você pode fazer tudo sem nenhum problema e sem nenhum risco de ter algum erro relacionado à sincronização em tempo real. Ao mesmo tempo, né, o sistema do BIM Collaborate Pro ele já é pensado para enfileirar essas requisições ali de sincronização e fazer uma depois da outra sem conflitos, beleza? Então, vale a pena, mas tem que lembrar de colocar ele no orçamento se for necessário antes de você começar a trabalhar em um determinado projeto colaborativo na nuvem, tá? E aí, só para finalizar então aqui, quando você tem uma licença do BIM Collaborate Pro e você tem um projeto criado lá no Autodesk Docs, que é onde você gerencia a sua documentação na nuvem nos servidores da Autodesk, você pode clicar aqui nesse primeiro ícone que a gente até então não tinha comentado, que é colaborar na nuvem, tá? E aí quando você clica aí, bom, nesse caso aqui ele não deixa fazer nada, porque eu não tenho lá o projeto no Autodesk Docs, tá? Mas se eu tivesse dentro de um projeto no Docs, eu poderia colaborar na nuvem através desse projeto, tudo bem? E aí, enfim, daria para fazer tudo isso que eu falei. Bom, é isso. Essa aula termina aqui. Espero que tenha agregado valor a você. Espero que você tenha aprendido várias coisas novas aí ao longo desse vídeo. Espero que tenha sido legal. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, comenta aqui abaixo o que você achou, se você aprendeu coisas novas, se valeu a pena. Dá um like aí, enfim, se inscreve no nosso canal e tudo mais. E se você está assistindo isso dentro da formação, espero que, assim como todos os outros muitos conteúdos que tem aqui na nossa formação, você tenha gostado desse conteúdo também, tenha agregado valor para você e você consiga trabalhar colaborativamente aí no seu ambiente de trabalho, tá bom? Valeu, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.